Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que Deus, nosso bom Pai, nos abençoe a todos. Aquela seria uma oportunidade que ficaria registrada para sempre nos destinos do nosso planeta azul. O céu, numa coloração rósea alaranjada, apresentava um espetáculo de cores jamais visto pelos seres humanos que habitavam na terra. O mar da Galileia, com as suas águas piscosas, permanecia calmo, como que aguardando também o cântico divino que seria pronunciado. Os pássaros cantarolavam felizes e o sol, com as suas energias quentes, iluminavam o ambiente, tornando aquele cenário um paraíso na terra para todos nós. E naquele monte ele bailava como um mensageiro celeste, até que, vendo o momento oportuno, coloca-se à disposição para cantar um hino de amor, um hino de esperança, traçando os roteiros necessários para que nós, por toda a posteridade, pudéssemos segui-lo com segurança e felizes. Ninguém, nenhum dos seres humanos que o ouviram naquela oportunidade, jamais esqueceram das suas palavras. Mesmo aqueles que não o compreenderam foram marcados na sua essência espiritual e mais tarde, tocados pelas mensagens da Boa Nova, se converteram e tiveram novas disposições para segui-lo em definitivo. E aquelas multidões, ainda que não o compreendessem, ainda que não entendessem a sua grandiosidade, o seu papel, eram atraídas como que de maneira instintiva, porque o amor é a força mais atrativa do universo. E ele então nos ofereceu aquela mensagem, aquele conjunto de orientações que ficou conhecido como o Sermão do Monte. Começou com as bem-aventuranças, nos lembrou da nossa condição de filhos de Deus, de luzes, de sal da terra. Nos orientou para que perdoássemos os nossos irmãos, para que fôssemos brandos, para que fôssemos pacíficos, para que buscássemos ver a todos como irmãos, que vivenciássemos a caridade. E nos orientou em determinado momento em relação à nossa ligação com o Pai, a nossa ligação com o Divino. Depois de nos ensinar que quando fôssemos dar uma esmola, uma ajuda a alguém que necessitava de pão, que deveríamos fazer isso de forma sincera, de forma discreta, não humilhando nem instrumentalizando aquele irmão necessitado para satisfazer apenas o meu ego. Que eu não deveria fazer isso, porque se o fizesse, o prêmio seria apenas o do mundo, o reconhecimento das pessoas, mas não teria mais nada a receber da divindade. E em seguida, ele nos ensina, percebendo aquele anseio de todos que o viam permanentemente em contato com o Pai, que o viam orando, conversando com Deus, sendo representante de Deus na terra. Aquelas multidões também tinham esta vontade, esta necessidade de manter um contato verdadeiro com o Pai, em que pese as tradições religiosas, em que pese as inúmeras preces, nenhuma delas conseguia fazer com que aqueles seres sofridos conseguissem essa interação com o Pai, essa interação com o Divino, como era testemunhada pelo Filho do Homem. E então, ele, Jesus, o Messias, nos orientou para que, quando nós fôssemos orar, que nós não fizéssemos como os hipócritas que ficavam nas sinagogas ou nas esquinas das grandes vias, orando alto para que fossem vistos e admirados pelos homens, porque assim fazendo, já tinham o seu reconhecimento humano, mas Deus, que tudo via, não teria nada mais com aqueles seres. Que nós, quando fôssemos orar,
quando fôssemos entrar em contato com Deus, que fôssemos para o nosso quarto íntimo e, fechando a porta, orássemos em segredo, cada um com o Pai, nesta conversa íntima. E Deus, sabendo tudo o que acontecia, que era falado em segredo, nos atenderia e então ia estabelecer conosco esta relação. Que nós não fizéssemos como os povos gentios, que enchiam as suas preces com palavras vãs, inúteis, achando que pelo volume seriam atendidos. Que não, que quando nós fôssemos orar, fizéssemos como ele nos ensinaria, como ele nos ensinou e como nós, neste momento, convidamos a todos a lembrarmos a esta prece que representa um presente de Jesus para a humanidade. Um presente em que ele nos ensina de uma maneira fácil e concisa a entrarmos em contato com o Pai. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Numa prece concisa, singela, mas de uma beleza ímpar, em que nos auxilia a louvar, a admirar, a amar a Deus, a expressar o nosso amor, a nossa reverência, em que nos ensina a pedir, a mostrar a nossa condição de filhos necessitados do Pai e também a agradecer. Nos mostra ali Jesus, que o Pai é bom, que o Pai é misericordioso, porque Ele nos convida a pedir a Ele, a Deus, que perdoasse as nossas ofensas. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos chama a atenção para que o Pai Nosso é um protesto permanente contra a ira implacável de Deus, naquela concepção do Deus que nos mandava para o inferno diante de alguns pecados, sem direito a perdão. E Jesus vem e nos ensina uma prece em que nos conclama a pedir a Deus que nos perdoasse e fizéssemos também o compromisso de oferecer o perdão àqueles que na caminhada também nos ofendem. O nosso capítulo de estudo de hoje é a prece dominical. Está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec reuniu uma coletânea de preces espíritas para servir de roteiro, para facilitar aos espíritas e não espíritas, as pessoas que têm um interesse, mas que dentro da concepção espírita, dissociada dos formalismos, dissociadas de dogmas, de rituais, de liturgias, pudesse saber como estabelecer esse contato com Deus, com a espiritualidade, de uma maneira madura, mas expressando uma fé verdadeira, pedindo auxílio, louvando, agradecendo, doando as suas energias. E então, no capítulo, nós temos uma divisão em diversas partes. Primeiro, temos um preâmbulo que, em nosso entendimento pessoal, talvez seja a parte mais importante do capítulo, porque estabelece premissas que nos auxiliam a entender o que é a prece, o que ela significa, o que é importante na prece, o que é que deve ser feito, qual a sua finalidade, nos lembrando, já antecipando aqui o que leremos, que a forma pouco importa e que essa coletânea de preces que será oferecida mais adiante é apenas um roteiro para orientar aqueles que estão pouco sintonizados ou que não têm ainda familiaridade com o ato da prece, para que sirva como um mapa inicial até que nós aprendamos
o caminho, cada um por si mesmo, mas que de forma nenhuma deve ser aprendida, decorada como algo sacramental, que deve ser seguido daquela forma. Depois do preâmbulo, nós temos a divisão entre as preces gerais, e aí nos itens 2 e 3 inicia com a oração dominical. E a oração dominical que nos lembra o Pai Nosso, que nós fizemos há pouco, e que vem de Dominus, que é o significado do latim, que dá a ideia de mestre, de senhor, e que na tradição religiosa passou a ser correspondente a Deus, a Jesus, a entidades espirituais elevadas. Lembramos que o domingo vem da expressão latina dies dominicus, dia do Senhor. Então, a oração dominical é a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. E aí o item 2 traz um prefácio em que Allan Kardec esclarece por que os espíritos ofereceram esta prece, e no item seguinte, ainda dentro do item 3, ele vai traçar novamente, descrever a prece e ampliando em cada uma de suas frases o entendimento do que ali está expresso. Em seguida teremos orientações sobre as preces nas reuniões, e aqui quem fala nas reuniões espíritas, essas preces coletivas que nós fazemos. Depois fala de preces para médiuns, preces para si mesmo, e aí tem prece por uma graça recebida, por um risco que foi superado, uma prece para alguém que é um obstáculo para nós, para situações difíceis, para a pessoa que está passando por uma enfermidade. Em seguida, prece por outra pessoa em das mais diversas situações. E na última parte, preces para aqueles que já desencarnaram. Então é um capítulo muito rico, que não se limita a trazer modelos de preces, mas sobretudo a explicar o que deve ser pedido em cada uma dessas situações, dentro de uma concepção madura, dentro de uma concepção em que nós nos vemos como espíritos encarnados em uma experiência de aprendizado, uma experiência de engrandecimento e de evolução pessoal. E no preâmbulo, que nós mencionamos como uma parte talvez mais importante, eu convido vocês para que possamos ler juntos alguns trechos do preâmbulo antes de passarmos para o prefácio da oração dominical, e vejam lá que esclarecimentos magníficos Allan Kardec nos traz com a orientação dos espíritos, dos benfeitores espirituais. E inicia ele: os espíritos hão dito sempre, abre aspas, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. E aí vejam que interessante, aqui nos lembrando, e isso é de grande relevância, porque logo à frente nós teremos modelos de preces, nos dizendo que os espíritos superiores, os espíritos esclarecidos, os espíritos maduros, bem intencionados, os benfeitores espirituais, eles não se preocupam com formas, com fórmulas, com modelos. O que importa é a intenção, o que importa é o sentimento. E quantos de nós, muitas vezes, quando convidados a fazer uma prece perante outras pessoas, seja num grupo doméstico que faz uma oração coletiva, um estudo do Evangelho, seja numa instituição religiosa, e ficamos, de certa maneira, tímidos, envergonhados de fazer aquela prece,
porque muitas vezes estamos preocupados como será o desempenho nosso na construção daquela forma. Se vai ser bela, se terá palavras bonitas, quando na realidade o que vai importar é a verdade, é a sinceridade e o sentimento colocado ali. Na convicção de que eu estou falando de verdade com a divindade, com a espiritualidade, ali representando aquele grupo, pedindo o auxílio, pedindo a proteção, reconhecendo aqueles benfeitores e a Deus essa condição sublime da qual todos nós necessitamos. E aí muitas vezes o nosso ego, o nosso orgulho fica preocupado com a forma, muitas vezes até conseguimos construir uma forma esteticamente bela, mas comprometendo, não raro, a vibração verdadeira. Então teremos apenas o ornamento, teremos apenas moldura, mas a obra principal restará comprometida. E aqui os espíritos dizem que nada disso é importante. E em toda a literatura espírita, desde o Livro dos Espíritos e as obras que sucederam, vão nos chamando a atenção para isso. Para que nós tenhamos uma fé raciocinada, que saibamos que o ponto inicial de expressão do espírito é o pensamento, que a fala já é uma derivação desse pensamento, que o pensamento aquela fala mental, aquela frase mental que eu construo, já é uma derivação do pensamento originário que nem forma tem. Quando nós avançarmos mais espiritualmente, como já acontece em planetas, em mundos mais desenvolvidos ou em esferas espirituais mais desenvolvidas, nós nos relacionaremos com um pensamento que sequer terá forma, mas será muito mais rico, porque estará envolto nele o sentimento, a carga de emoção que eu coloco, o perfume, as imagens. Então não será aquela forma no sentido de uma frase articulada apenas, mas todo um cenário daquilo que eu projeto vai com o meu pensamento. Então vejam que vai ser algo muito maior e os Espíritos nos convidam a este exercício. Nos falam no Livro dos Espíritos, por exemplo, nas questões 563, 564 e outras ali em torno, que amuletos, talismãs, fórmulas, anéis, cajados, cetros, velas, nada disso em si, no seu princípio, tem qualquer força, tem qualquer representatividade, passa a ter com o tempo pelos condicionamentos que nós colocamos, mas é apenas uma bengala para nós, porque tudo advém do nosso pensamento, do magnetismo que nós exteriorizamos nos ambientes em que nós estamos. Mas quando sai ali da fábrica, da indústria, qualquer desses objetos, eles não têm qualquer força, não têm poder nenhum, assim como as palavras que constituem uma prece qualquer, se nós não estivermos presentes naquele momento, não vivenciarmos, não pensarmos no que estamos falando, não pensarmos em Deus, não pensarmos no que aquelas palavras representam. Se apenas verbalizarmos, pura e simplesmente, elas não terão valor espiritual nenhum. Então vejam, o convite da doutrina espírita é um convite de emancipação espiritual, de amadurecimento, para que nós deixemos práticas e crenças que serviram por determinado tempo, mas que hoje já não fazem mais sentido. Na questão 40 do Livro dos Espíritos, por exemplo, dentro de uma mesma perspectiva de pensamento, Allan Kardec, os Espíritos vão informar, a partir do questionamento de Allan Kardec, que os cometas representam ali já a formação de novos corpos celestes, mas que é absurda atribuir aquela prática de atribuir aos corpos celestes a influência nas pessoas, no caráter, na personalidade das pessoas. Tem-se os corpos celestes influência na matéria, nas estruturas materiais, por conta do magnetismo que todas essas estruturas têm quando se relacionam. Então a Lua interfere sem nenhuma dúvida nas marés. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel,
está dito que a Lua foi projetada espiritualmente para ser um apêndice magnético da Terra e tem diversas repercussões nos movimentos de rotação, de translação, nas marés do nosso planeta. Não é apenas para embelezar as nossas noites, mas acreditar que alguém terá a sua personalidade, a sua forma de ser, a sua forma de agir, as suas preferências, as suas tendências interferidas pela data em que nasceu, porque estava sob a influência de determinado astro, de determinado corpo celeste, isto os espíritos afastam. Imagine, o que é que vai determinar a minha personalidade, a minha forma de ser? Meu processo evolutivo, as escolhas que eu fiz ao longo desse processo evolutivo ou a minha data de nascimento? Da mesma forma, os espíritos vão dar valor aos benfeitores espirituais, minha prece terá mais força se eu me vestir de roupas sacerdotais, se eu utilizar determinados apetrechos, se eu falar palavras rebuscadas e o meu sentimento não for correspondente? É óbvio que não. E segue Allan Kardec. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Olha o objetivo da prece, elevar nossa alma a Deus. E alguns podem pensar, mas será que Deus nos ouve? Será que, de fato, a nossa prece tem esse poder de entrar em contato direto com Deus ou apenas com os intermediários? E aí eu lembro o texto da questão 963 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha, a seus olhos, alguma importância? E os espíritos respondem: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Então vejam, Deus, na sua grandiosidade, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua onipresença, na sua onipotência, ele conhece tudo que ele criou, todos que ele criou e se importa com todos. E seguimos ainda. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Crer que Deus se atém a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo Paulo, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. E então vejam que importante. Eu me lembro quando eu estudei muitos anos num colégio católico em Itabuna e fiz a primeira comunhão. E aí, antes de fazer a primeira comunhão, você tinha que se confessar. E aí, quando eu fui me confessar, eu fiquei aflito, preocupado. E me confessei para um sacerdote, um velhinho, muito simpático. Mas ele falava, e eu não compreendia muito o que ele falava com um sotaque assim, meio italiano. Mas eu me lembro que a minha sentença ao final foram 10 Pai Nossos e 20 Ave-Marias. E aí eu fui para o canto depois e fiquei lá, orei meus 10 Pai Nossos, as minhas 20 Ave-Marias. E saí assim meio tranquilo, né? Isento, paguei a minha pena. Mas assim, por que mesmo? Eu repeti 10 Pai Nossos e 20 Ave-Marias e eu estarei quite com a lei divina, né? Vejam que o processo de amadurecimento espiritual já nos mostra que estas fórmulas, se limitarem apenas às fórmulas, não tem sentido. Será que Deus está lá contando quantas vezes eu fiz? Será que eu preciso repetir
mais vezes para que lá alguém vá marcando? É óbvio que não. E no item 2, em que temos o prefácio do subitem oração dominical, Allan Kardec registra: os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, está em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições aditamos, aconselhado pelos espíritos e com assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical, ou na sua forma simples, ou na desenvolvida. E em seguida aqui, para cada trecho da prece do Pai Nosso, ele faz um desenvolvimento para nos ajudar na sua compreensão, e nós convidamos todos a ler em casa, porque é um texto muito rico, mas cujo tempo aqui não nos permite avançar na leitura e numa reflexão mais aprofundada. Mas os Espíritos não nos deixam dúvidas de que a prece é este canal que Deus deixou para todos nós. É uma bondade divina, é o momento em que nós vibramos como espíritos. E ao vibrar como espíritos, nós lançamos o nosso apelo à espiritualidade. A literatura espírita nos diz que toda prece sincera, verdadeira, voltada a objetivos legítimos espiritualmente, são ouvidas, são registradas, são analisadas e nenhuma fica sem resposta. Aquela resposta que é avaliada pela espiritualidade como a melhor para nós. A prece tem força, ela não nos tira das provas que temos que passar. Ela nos dá um consolo, nos encaminha para uma orientação, mas nos ajuda a ter forças e clareza para seguirmos os nossos caminhos. Estes dias eu vi uma frase bem interessante que dizia assim: não existe conforto na zona de crescimento e não existe crescimento na zona de conforto. Quando nós oramos e pedimos sinceramente, os Espíritos não nos vão lançar numa zona de conforto, mas vão nos ajudar, nos orientar, nos inspirar na nossa luta pessoal, na nossa zona de crescimento. A prece tem força. Chico Xavier dizia que a prece da mãe, daquelas mães que pedem por seus filhos, arrombam as portas do céu. As preces, mesmo que direcionadas para alguém sem condição de auxiliar, é captada, é registrada por benfeitores espirituais. No livro Entre a Terra e o Céu, o espírito André Luiz fala de uma jovem que, orando, pedindo à espiritualidade o auxílio para sua madrasta, que estava muito adoentada, ela orava para a sua mãe desencarnada. Ela era órfã de mãe, só que a mãe
era justamente o espírito que perturbava a madrasta. E então, este espírito, pelo seu grau de perturbação, sequer recepcionava aquela prece, mas aquela prece era recepcionada pelos benfeitores espirituais que estabeleceram uma equipe espiritual para ajudar aquele grupo familiar. E ali é dito que aquela prece é chamada prece refratada. É como se ela fosse direcionada a alguém que não tem condição, bate num espelho e é redirecionada para quem tem condição. No livro Obreiros da Vida Eterna, há um caso de uma criança de 8 anos de idade, que vendo a sua avó de criação adoentada, faz preces seguidas e fervorosas, pedindo para que a sua avó fique mais um tempo. A equipe espiritual já está na crosta para iniciar os procedimentos de desencarnação daquela senhora, até que vem uma ordem do alto, manda estancar o processo e diz que, em razão da prece daquela criança, aquele pedido foi avaliado pela espiritualidade, aquele espírito ainda com 8 anos de idade tinha os seus méritos e foi deferido o seu pedido. E a sua avó ficaria por algum tempo ainda numa moratória espiritual, graças a um pedido do seu neto de 8 anos de idade. Na mesma obra, temos um outro indivíduo chamado Segismundo, espírita, médio, e quando ele se vê no seu processo de desencarnação, quando ele percebe ali que ele está à beira da morte, que não tem mais retorno, ele começa a ficar aflito, desesperado, e ele sente vontade de ser acolhido no seu retorno à pátria espiritual pela sua mãe, já desencarnada, sua mãe na sua última experiência, na encarnação que ali se encerrava. E ele faz então uma prece muito sentida a Maria de Nazaré. E não dá um minuto, alguns segundos, ele já com a sua visão espiritual dilatada pelo processo da morte que avançava, ele vê adentrando ao ambiente a sua mãezinha querida, que viera recepcioná-lo, graças à sua prece sentida e sincera a Maria de Nazaré. Allan Kardec, quando reunira todo o material para publicar o Livro dos Espíritos, mas ainda não tinha colocado ordem, não sabia se começava com o aspecto religioso, o aspecto filosófico ou com o aspecto científico, ele faz uma prece sentida à espiritualidade pedindo orientação. Então, ele de olhos fechados percebe o ambiente se iluminar e na acústica da sua alma, pelas ondas ali da intuição, ele ouve quase que articulada uma frase dizendo bem assim: não menosprezes a fé, não inicies a obra de redenção da humanidade sem a bênção divina. E em razão desta intuição dada pela espiritualidade, Allan Kardec dedica a primeira questão do Livro dos Espíritos a perguntar: que é Deus? E recebe a resposta: é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E para encerrarmos, lembramos de um conto que nos é trazido pelo espírito Humberto de Campos, quando ele diz que no plano espiritual existe um benfeitor, um professor de uma das instâncias espirituais chamado Simão Albileno. E ele é conhecido lá no plano espiritual como um mestre, um educador que é muito hábil ao ensinar através de apólogos e de textos que traz uma síntese de ensinamentos morais. E então, para uma turma de alunos ali que estava se preparando para reencarnar, ele recebe a pergunta de como é que Deus age diante dos nossos pedidos feitos pela prece. E então Simão Albileno responde: vou lhes contar uma lenda que faz parte da tradição de muitos países. Conta esta lenda que num belo bosque, numa região da Ásia Menor, 3 árvores que tinham uma fé muito grande no Criador, na criação como um todo, estavam lá a orar. E elas faziam os seus pedidos ao Pai, ao Criador. E a primeira delas, na sua prece, pede a Deus que lhe dê a graça, lhe dê a honra de servir para que possa ser ali o trono da figura
mais sublime, o rei mais importante do nosso planeta, do nosso mundo. A segunda árvore, ouvindo o pedido da primeira, fala: então eu gostaria de servir, que o meu material, a minha madeira do meu tronco, servisse de carro, né, naquela época de carros de madeira, de carruagem, de carro para servir de transporte para este mesmo rei, para que ali as suas riquezas possam ser transportadas através de mim. E a terceira, então, ouvindo aquilo, fala: eu gostaria de ser utilizada para criar uma grande torre que representasse essa ligação do reinado daquela potestade com os céus. E então, passados alguns instantes, eis que desce o mensageiro divino, que então anuncia que os pedidos daquelas 3 árvores foram avaliados e aceitos pelo Senhor da vida e seriam deferidos. E elas ficaram muito felizes. Todo o bosque tomou conhecimento dos pedidos e do deferimento anunciado. Eis que, passado algum tempo, alguns lenhadores adentraram por aquela floresta e derrubaram aquelas 3 árvores. De forma impiedosa, descuidada, e foram retirando os seus galhos e ficaram só aqueles troncos sem os seus braços de madeira. E elas pacientemente, apesar daquela forma em que foram arrancadas, tinham muita fé de que os seus pedidos seriam atendidos. Mas eis que, com o desenvolvimento do tempo, a primeira delas percebe que foi levada e adquirida por um homem que cuidava de animais. E ele logo se dedicou a utilizar aquela madeira do seu tronco para formar um coxo de alimento para animais. A segunda, também, ainda guardando a sua experiência, paciente e humilde, verificou que, em verdade, foi adquirida por um homem que cuidava e vendia, construía barcos, canoas, e então ele adquirira ela e fizera com ela um barco. A terceira, então, foi adquirida por uma determinada pessoa que construía ali com pedaços de madeira para ser utilizada futuramente para fazer cela para presos. E então o tempo foi passando, mas elas se mantinham humildes e pacientes, acreditando que o Senhor não as desapontaria. Mas naquele bosque, a notícia do que acontecera com aquelas árvores correu e todas as outras árvores estavam ali com a sua fé abalada, descrentes do Senhor, descrentes da força da prece. Mas o tempo passou e as 3 que eram muito fervorosas se mantinham confiantes no Senhor. E eis que, passado algum tempo, chega a notícia no bosque de que, de fato, todos os pedidos foram atendidos. Aquela primeira que tinha sido transformada num coxo, num determinado dia, sobre ela é colocada um pano, e naquele pano Maria coloca o seu filho Jesus. Era manjedoura, que significa na sua essência um coxo, aquela estrutura que se coloca alimento para os animais. Ali, aquela primeira árvore com a sua madeira serviu de trono para o rei solar. A segunda, depois, vai tomar conhecimento de que se transformara num barco, o barco de Simão Pedro e de André, onde Jesus tantas vezes passeou pelo mar da Galileia e também ofereceu os seus tesouros de lições e testemunhos sublimes. E a última delas, que estava ali, foi rapidamente utilizada para, de uma forma improvisada, ao invés de ser construída numa cela, ser construída uma cruz, que sustentou o Mestre nos seus últimos haustos e que ali testemunhou o seu coração em dor, mas exalando muito amor, representando uma verdadeira ponte entre nós, humanos da matéria, e o verdadeiro reino divino que foi testemunhado e anunciado por Jesus. Depois de contar aquela lenda, Simão Abileno então vai nos dizer: assim como aquelas árvores aguardaram o atendimento das suas preces com paciência e humildade, nós também no mundo devemos confiar em Deus, confiar na sua bondade infinita, na sua sabedoria suprema, tendo a certeza de que os nossos pedidos sinceros serão atendidos da melhor forma
e no tempo mais adequado, conforme a vontade de nosso Pai. Que Ele nos abençoe, que Ele nos encha com a sua paz, com o seu amor, e que todos nós possamos estreitar os nossos laços com os nossos benfeitores espirituais, com Jesus, com os espíritos amigos, com os nossos familiares que nós deixamos antes de reencarnar, mas sobretudo com Deus, nosso Pai, que a todos ouve e entende e se preocupa. Que Ele nos abençoe e nos encha com a sua paz, hoje e por toda a eternidade. Um grande abraço a todos.